E hoje nós vamos estar falando a parte 2 do tema A Grande Família, e que se encontra no livro de Atos, capítulo 13, os versos 22 e 23. Atos, capítulo 13, os versos 22 e 23. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar lendo responsivamente. Eu irei ler este verso. Está na versão NVI, Nova Versão Internacional, ok? Então eu vou ler o verso 22, os irmãos lerão o verso 23, e eu prefiro que seja lido aqui, para que a gente leia a uma só voz, ok? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Paulo está falando de Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for minha vontade. E os irmãos podem assentar. Nós vamos estar essa noite meditando no tema A Grande Família, parte 2, onde nós estaremos falando sobre uma outra grande família, conforme nós vemos aqui no tema, aprender com grandes famílias bíblicas o segredo para ser uma família feliz, ok? Bom, nós aprendemos que nós fazemos parte de uma grande família, amém? Nós fazemos parte de uma grande família. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, cada um de nós faz parte da família de Deus. Eu gostaria até que você marcasse, esse versículo na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 19. E quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu creio no nome do Senhor Jesus como meu Salvador. Por isso, Deus deu-lhe poder, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, de ser filho de Deus. E eu creio que o mesmo Deus que me aceitou como filho, aceita a todos os que aqui estão. Você é um filho de Deus, amém? Que Deus continue abençoando e fazendo parte do seu coração e da sua vida. Essa noite, a grande família que nós vamos estar estudando, trata-se da família de Davi, que está todo o livro, segundo Samuel, fala sobre o reinado de Davi, e também é repetido pelo cronista em 1 Crônicas, dos versos do capítulo 11 até o capítulo 29. Então, eu gostaria que essa semana ainda você tirasse um tempinho do seu corrido dia para que você lesse o livro de 2 Samuel, para que você ficasse inteirado de tudo quanto Davi fez e o que Davi passou. Bem, nós vimos no domingo passado, quando o irmão Wilson Júnior estava pregando, que nós lemos a respeito da genealogia de Jesus. E é interessante que em Mateus, no capítulo 1, verso 1 até o verso
o verso 16, ali, Mateus, ele fala a respeito da genealogia de Jesus. Mas no capítulo 6, na parte A, ele faz um destaque, né? Que Jessé gerou ao rei Davi. E nós vamos estar falando um pouco a respeito desta família. Vejam só que interessante. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, dos versos 1 até o 13, se você puder aí, se você tiver opções, marque, né, esses versos, esses capítulos, para que você esteja lendo. Fala sobre essa história. Deus escolhe Davi. Vejam só, o povo vivia numa teocracia, eram juízes, e aí o povo vai e pede para Deus um rei. Eles se dirigem até Samuel e dizem: queremos um rei. Samuel ficou muito chateado, ficou com o coração apertado, mas atendeu. Deus falou: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E aí Deus concedeu, permitiu que o povo tivesse um rei. O povo vai e escolhe o rei Saul. Deus foi até Samuel e disse: vá até lá, que você irá ungir Saul rei. Mas é interessante que aí Saul começou a se achar. Ele começou a achar que ele tinha todo o poder. E como rei, nas outras nações, o rei também é sacerdote. Existem nações onde o rei é até o próprio Deus. Por que eu não posso ser? E aí Saul errou. E Deus o destituiu, né? Conforme nós lemos lá no verso 22 ali: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Deus rejeitou Saul e levantou Davi como rei. Porém, enquanto Saul ainda era rei, Samuel foi até lá e ungiu a Davi. E é interessante essa passagem porque quando chegou ali na casa de Jessé, com o chifre, né, cheio de azeite para a unção, ali Samuel falou para Jessé: me apresente seus filhos, que o Senhor me mandou aqui para ungir um deles. E começaram a passar. Veio o primeiro, homem forte, grande. E Samuel falou: com certeza é esse. E Deus falou: não é esse. Porque você olha o exterior, eu porém conheço o coração. E passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E, enfim, quando parou, não, aí Samuel perguntou: você ainda tem filho? E Samuel respondeu: tem mais um, mas ele é pastor, então manda chamar. E assim que ele entrou, Deus falou para Samuel: é esse, este é aquele a quem eu escolhi. E notem, né, um pequeno detalhe. A gente vai ver esse pequeno detalhe daqui a pouco. Porque Deus escolheu Davi. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Bem, aí Deus escolheu Davi porque Deus conhece o coração, né? E no livro de 1 Samuel, do capítulo 16 até o 31, agora entra aquele pequeno detalhe. Jessé pede para Davi ir até lá os irmãos que estavam no fronte de batalha, estavam lá no meio da batalha com os filisteus, para na guerra, envolvidos ali na guerra. E aí se levanta um gigante e diz assim: para que nós estamos nos matando um ao outro? Um gigante mesmo, tinha mais de 2 metros. Mande, pois, um valente de vocês para lutar comigo
e aquele que prevalecer será o vencedor da guerra. Mas Golias não falou apenas isso. Golias disse também, começou a falar mal de Deus. Cadê o Deus de vocês? Vocês não têm nenhum valente. Os irmãos de Davi estavam ali. Qual foi o que se levantou para mandar o gigante se calar? Quem foi? Deus conhece o coração. Porque os irmãos dele, que Samuel olhou e viu que aparentemente eram homens valorosos, ali tentaram segurar Davi. Não é? Fica quieto. Ô pastor, fica quieto. Você não é soldado, você não sabe nada de guerra. Nem o próprio Saul, que foi escolhido pelo povo, que era um homem de guerra, se levantou contra aquele gigante. Não, eu sou rei. Escolham aí alguém entre vocês. E Davi se levantou. E Davi já havia sido ungido rei de Israel. Mas ele se levantou e disse para Golias: de quem você pensa que você está falando, rapaz? Não ouse falar do meu Deus. Bem, a história todos nós conhecemos. Davi foi lá, venceu a Golias. Golias ficou até dando risada, né? Daqui a pouco ele parou de rir com a pedra enfiada na testa e caiu. Chega Davi com a cabeça e a espada de Golias. Volta lá para, no caso, Ramá, que era a capital na época do rei Saul. E ali o rei havia prometido também dar uma coisa: Mical em casamento. E ali Mical tornou-se a primeira esposa de Davi. Mas quando o pessoal começou a cantar que Saul mata 1000 e Davi mata milhares, Saul começou a sentir ciúmes. Ele nem sabia que Davi havia sido ungido já o rei de Israel. Ele não sabia ainda que Deus havia retirado de Saul o Espírito Santo. E o Espírito Santo já estava com Davi. Bem, Davi começa a fugir. Nessa fuga, ele vai e se casa com mais essas duas meninas, Ainoã e Abigail. Abigail era esposa de um cidadão chamado Nabal, que era um grande tolo, né? Mas Davi não ficou com essas três. Davi ficou apenas com as duas, né? Porque durante essa fuga, o rei Saul não permitiu que a filha dele fosse com Davi. Bom, por fim, termina 1 Samuel com a morte do rei Saul. E agora começa a história do nosso rei. Davi é chamado e é sim ungido publicamente para ser rei em Judá. Porém, um descendente de Saul assume o trono lá, e é morto por um de seus generais, e esse general vai procurar então Davi. E eis que Davi torna-se rei em toda Israel. E olha, apesar de Davi ter sido o segundo rei, ele foi o maior rei que Israel teve até hoje. Não houve quem fosse como Davi. Bom, mas a gente não está falando de Davi, nós estamos falando sobre a família de Davi. Então nós já vimos que a princípio Davi andava com
na sua fuga ali pelo deserto, aí ele foi e estabeleceu o trono, e ele andava com Ainoã e com Abigail. E como o pai dela já havia morrido, ele também foi lá e buscou Mical, que era a esposa dele. Mas ele era rei, né? Todo poderoso, quem ia discutir com o rei, ainda mais um rei valente. E aí Davi foi se casando, e se casou com uma tal de Maacá, com uma Hagite, Abital e Égla. Então olha só, vamos contar? Vamos ver quantas tem aí, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 esposas, mas estava faltando uma, né? Um belo dia lá no palácio. Por isso que eu falo, queridos, cuidado quando você fica em casa. Porque enquanto Davi estava lá no fronte, enquanto Davi estava lá na batalha, Davi era um ótimo estrategista, um excelente general, comandante, ele ia à frente, ele era valente. Quando ele falou, bom, agora eu sou rei, eu estou meio cansado, já matei muita gente, eu vou ficar um pouco lá no palácio. Ficou ocioso, pecou. Por isso que eu falo, queridos, ao invés de você estar aqui, orando, conversando com os irmãos, em comunhão, às vezes a gente prefere ficar em casa. E eu estou falando isso, ó, preste atenção, hein? A gente vai ter final de Copa do Mundo. Eu, particularmente, eu creio também o Ezequiel, que gosta de futebol, nós vamos torcer para o Brasil chegar lá na final. E eu espero que nesse dia a nossa igreja não fique vazia. Porque sabem qual dia que vai ser a final da Copa do Mundo? Exatamente. Domingo. Mas por favor, entre seleção brasileira, que tem a cada 4 anos, ô pastor, só tem a cada 4 anos, e Deus que é eterno, cuidado com o que você escolhe, tá? Porque daqui a 4 anos vai ter outra Copa, e daqui a 4 anos pode ser que você não esteja aqui para assistir outra Copa. E se você trocar Deus pela seleção, você vai ficar com a seleção. Davi, ele foi lá e trocou a batalha pelo palácio. E um belo dia, passeando no jardim do palácio, ele olhou uma das moças mais bonitas, que era muito bela, muito formosa, que se chamava Batseba. E ele se encantou. Gente, quem é aquela donzela? Traz ela para mim. Não, ela não é donzela, ela é casada. Mas daí eu sou rei? Caiu. Se ele continuasse na batalha, ele não teria caído. Mas espera aí, pastor, o homem segundo o coração de Deus caiu. Porque o próprio Senhor Jesus disse: a carne é fraca. A gente tem que tomar cuidado, tem que estar sempre vigilante. Bem, Davi pecou, cometeu aí até adultério, né? Mas pagou o preço. Eu conheço muita gente que pensa assim: olha, pastor, até Davi pecou, né? Por que eu não posso pecar? Filho, filha, olha para mim aqui, presta atenção aqui em mim. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Se não estiver disposto, não pegue. Tome cuidado, tá? Porque a gente olha muito para o pecado, né, dos outros. O autor da carta aos Hebreus